Olá pessoal do terceiro ano, semana 2 então aí do PET volume 3. No nosso caso aqui da geografia, continuando no tema globalização e pluralidade, mais precisamente hoje falando sobre o tema povos em conflitos. Um tema muito atual, quantos e quantos povos hoje no mundo estão em guerras, estão em conflitos, muitos já desde os tempos bíblicos, né, como a gente vai ver aqui daqui a pouco um exemplo. Interessante e muito sério a questão que um dos pontos mais importantes para um povo é ter o seu território. E, de repente, um problema que já dá início a grandes guerras é quando aquele povo já não tem mais o seu território. E o povo curdo é um grande exemplo disso. Hoje estão aí divididos pelo Oriente Médio em vários países, principalmente na Turquia, e é um povo que reivindica o seu espaço, que seria atualmente o Kurdistão, né, uma área montanhosa e ele realmente é um povo sem pátria. Imagina um povo sem pátria. Então aí já dá origem a uma série de conflitos que vocês vão ver no decorrer dessa atividade, certo? E um grande exemplo também muito famoso de conflito, que esse sim, desde os tempos bíblicos, a questão Israel-Palestina, né? O povo judeu contra o povo árabe, os palestinos, né? E teve também uma série de desdobramentos desde os tempos bíblicos, né? Que o povo judeu teria a terra prometida, né, a Terra Santa, então eles reivindicam porque a Bíblia já garante a terra para eles, mas por um tempo eles foram perseguidos, eles fugiram, né? Então nós temos aí a diáspora, que é a retomada, quando eles retornam, né, para a região da Palestina, e de repente aí teve um monte de guerras, o movimento sionista, né, que eles retornam a Sião, a terra prometida, tem a Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, vários fatos aí que marcam a formação do território de Israel, até que a ONU reconhece aí o território de Israel, aí são os palestinos que começam então a reivindicar, né? E tem uma série de divisões aí, que na verdade as partilhas acabaram recentemente beneficiando mais o Estado de Israel, mais os judeus do que a Palestina. E lá também, além de questão étnica, tem questão religiosa que pesa muito, né? Tem a falta de água também que pesa muito, é outro motivo também para disputa de territórios. Eu sei que ali tem muita encrenca, gente. Então vale a pena dar uma pesquisadinha com mais detalhes entre essa questão aí do conflito entre os judeus e os árabes, certo? E vocês vão ver também no decorrer aí, eu tenho exemplo da América Latina, lá da Europa, né, o leste e o oeste europeu, muitas encrencas aí pelo mundo. Mas vamos direto aqui na atividade para a gente não perder tempo. A atividade número um, cada povo possui, cada território tem o seu povo, mas nem todo povo tem o seu território, que a gente acabou de falar da questão dos curdos, né? E mesmo os palestinos hoje, que têm um território muito pequeno. Aí sim, olha, na sua opinião, quais os motivos que causam os conflitos pelo mundo? Eu citei alguns agora há pouco, podem pensar mais um pouquinho. Quais os motivos hoje que levam os países a esses conflitos, a essas guerras, a essas brigas, muitas vezes intermináveis? Então, essa é a pergunta número um. A pergunta número dois, já vamos direto para essa questão entre os árabes e os judeus, né? Os israelenses e os palestinos. Então você vai falar um pouquinho do conflito, resumidamente, que é um conflito bem complicado, né? Como eu falei desde os tempos bíblicos. Mas você vai tentar fazer um resuminho dessa encrenca, falando um pouquinho da diáspora, do sionismo, né? Que é a volta a Sião, a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, e a Intifada. Então vocês vão ter, nesse resuminho, levar em consideração esses quatro assuntos, tá? Mas não é difícil não. E aí no texto da apostila praticamente fala tudo. E na atividade 3, ainda nesse assunto, árabes e judeus, uma parte aqui da tabela já está preenchida, vocês vão preencher o restante. Quais as causas desse conflito? As consequências que isso tem levado, muitas consequências, coloquem pelo menos umas quatro, e alguma observação, alguma coisa que você achou interessante dessa história toda. Na atividade 4, vocês vão pesquisar um pouquinho de um conflito também já de muito tempo entre a China e o Tibete. Então faça uma pesquisa rápida aí, não precisa ser nada muito longo, que é um outro conflito bem atual também que ocorre no mundo, China e Tibete. Já na atividade 5, vamos para o nosso Brasil, a questão indígena, um outro grande problema. Os índios eram os verdadeiros donos do território, nós sabemos disso, mas ao longo desses anos eles têm perdido muita terra, têm sido roubados, têm sido mortos. Então vocês vão falar um pouquinho sobre esses conflitos, muitas vezes sangrentos,
né, relacionados ao povo indígena. E aqui em cima de um trabalho do Câmara Record, né? Se possível, ouçam esse podcast antes de responder essa pergunta, tá bom? Então vocês vão comentar a situação desses intensos conflitos no território brasileiro relacionados ao povo indígena, ao seu direito a manter a sua cultura, ao seu direito de terra, né? Está garantido por lei o direito à terra indígena. Então ouçam esse podcast e respondam essa questão 5 e assim encerramos então a semana 2 do volume 3 aí de Geografia do nosso PET, tá bom? Não se esqueçam de dar uma moral aqui pro professor. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like, ativem as notificações, tá bom? E até a próxima.